Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigos! Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos mais uma vez. O programa de hoje, gente, olha, tem histórias aqui. Vou deixar, a gente vai contar tantas histórias. A gente vai trazer Tatiana Benites. Tatiana Benites vai estar contando para a gente um pouco, olha, da reforma íntima. É o tema do programa de hoje. Tatiana Benites, né? Para a gente começar assim, para você perceber, ela é escritora, espírita, mora em Barcelona, na Espanha, tem doutorado em psicologia da comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona, publicitária, mestre em comunicação pela Faculdade Casper Líbero. Aqui, Rádio Boa Nova, ela apresenta o quadro Falando de Amor, toda sexta, às 10h45, sábado, 19h45, e na quinta-feira, às 16h45. Você pode acompanhar o blog da Tatiana em tatianabenites.com.br e o YouTube, né? youtube.com/Tati Benites. Tatiana Benites, que bom que estamos juntos em mais um Sensibilidade, Tati. Olá, Damião. Falando de um tema que eu acho que a gente precisa falar bastante, né? Mas que bom, gratidão por esse convite e por estarmos juntos mais uma vez. Agora, Tati, eu fiz toda uma apresentação aqui e tal, mas vamos para quem está chegando e aquela coisa gostosa, né? O Sensibilidade, gente, é aquela história. Estava na Rádio Boa Nova só, aí a Tati parou, poxa, você grava os vídeos, vamos levar lá para o canal? Aí a Rádio Boa Nova, o Júlio autorizou, a rádio autorizou, e a gente também está aqui no YouTube Tatiana Benites, mas vamos começar. Tati Benites por Tatiana Benites. Tati. Ixi, agora é a minha vez de eu falar de mim? Então, gente, vamos falar a verdade então. Eu não sou nada disso que o Damião falou. Bom, gente, a gente tem algumas formações e tal, mas o que é mais interessante, né, é que eu sou uma pessoa que gosta de divulgar a doutrina espírita, sempre gostei de estudar a espiritualidade, conheci o espiritismo com mais ou menos uns 10 anos, e por minha mãe me levar, porque eu tinha problema de saúde e tudo mais, e acabei me apaixonando pelo espiritismo logo cedo. Minha família era católica, né? A gente vem de uma origem católica, mas descobri o espiritismo e depois nunca mais larguei, né? E da minha família, eu sou a única, né, seguidora, praticante do espiritismo, mas as outras pessoas são simpatizantes. E é isso, né? Na pandemia, eu abri um canal do YouTube para fazer uma oração, na verdade, e acabou que continuei fazendo essa oração toda semana, que o pessoal falou, vamos fazer tal, porque ninguém estava bem. E eu chamei de vibração de amor, e isso a gente continua fazendo toda segunda-feira até hoje, né? E daí veio um monte de projetos. Eu comecei a fazer a sessão pipoca espiritual com o Damião, que a gente começa a falar dos filmes, fazer uma análise espiritual dos filmes, e Celina Sobral, que conheci também virtualmente na pandemia, também trouxe ela aqui para o canal para fazer programa comigo. E daí surgiu esses projetos de trazer os programas do Damião também para o meu canal. E aí a gente começou a fazer essa parceria louca e continua fazendo essa parceria com a rádio também, com a TV. Então a gente vai trabalhando, né? E também com o pessoal da Iberoamérica Espírita, né? Existe um grupo muito grande que faz um movimento na espírita, né? Que junta todas as entidades, junta todas as fundações, e todos os nomes, né, conhecidos e desconhecidos, para a gente não importa, para a gente todo mundo é importante, né, e a gente acabou fazendo
um grande grupo ali, iniciado, né, e liderado aí pelo Rubem, né, do Uruguai, e também ali fazendo vários trabalhos com eles. É isso, eu acho. Tá vendo? Essa é Tatiana Benítez por Tati Benítez. E a partir de agora, então, vamos acompanhar a Reforma Íntima com Tatiana Benítez. Você, Tati. Bom, então, esse tema veio porque no final do ano passado, eu achei que a gente tinha, que eu tinha que falar sobre esse tema, né? Eu sempre venho falando muito da gente trabalhar o amor e de trabalhar o amor vem o trabalhar o amor por nós mesmos, né? Ou seja, vem a questão de nós nos autoconhecermos. E aí vem o como, por quê, né? E então a gente encontra muita coisa na questão da reforma íntima, porque nós precisamos nos autoconhecer para nos tornarmos pessoas melhores, né? Por que a gente reencarna, né? Nós reencarnamos, nós viemos aqui para essa Terra, para esse planeta, porque nós precisávamos e nós precisamos evoluir em algumas coisas, né? Algumas coisas porque nós erramos no nosso passado e a gente precisa reparar alguns erros, não é um castigo, tá? É um reparo, a gente precisa passar por algumas situações de novo para provar que a gente consegue passar por isso, né? Isso é o que a gente chama de expiações. A gente fez alguma coisa e a gente precisa expiar isso que nós fizemos, né? E a gente tem provas, né? Provas que a gente, muitas vezes, a maioria das vezes, nós mesmos escolhemos. Por que a maioria das vezes? Porque a gente não pode falar que é 100%, né? Porque existem coisas ali que podem ser mais impostas para a gente, ou alguém que deve falar, olha, você precisa passar por essa prova. Então, não foi 100% a gente que escolheu. Mas a maioria das vezes, nós mesmos escolhemos as provas que a gente precisa passar. Porque nós, quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma consciência diferente do que quando nós estamos aqui. A gente tem uma consciência mais ampliada do que nós já fizemos, do que nós precisamos fazer. E aí, a gente traz aí aquelas provas e a gente vai selecionar ali algumas provas que a gente vai precisar passar aqui. Então, a gente pode escolher a prova da riqueza, a prova da pobreza, né? Uma prova na educação, na saúde, esse tipo de coisa. Mas quando a gente chega aqui nesse corpinho, a gente não lembra, né, minha gente? A gente não lembra. E daí a gente fala, Senhor Jesus, por que eu tô passando por isso? Né? Porque a gente escolheu. E eu acho que ele responde lá, porque foi você que escolheu, minha filha, né? E daí a gente não escuta, né? E a gente fica lá, sofre e tudo mais. E o que a gente precisa tirar de todas as situações, boas e ruins, é o que a gente aprende, né? O aprendizado. Então, desde o ano passado eu falei, bom, eu quero trabalhar o próximo ano com a reforma íntima, né? Por quê? Porque a gente não se conhece o suficiente para saber o que a gente precisa mudar. Então, eu falava tanto de amor, né? E de como a gente tem que se amar, e tem gente que não consegue nem saber como chegar aí, né? Então, a gente pega Kardec, né? Que é a nossa base, né? E ele faz umas perguntas para os espíritos no livro dos espíritos, né? E ele fala qual que é o meio mais prático, mais eficaz para a gente se melhorar nessa vida, né? E resistir aos arrastamentos do mal. E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Gente, a gente precisa aprender a se conhecer, né? E daí, essa frase foi dita por Sócrates, por um filósofo grego, né? E ele vai nos remeter a essa nossa reflexão da reforma íntima, né?
Então, ou seja, o que que é essa reforma íntima, né? Ela é uma transformação que nós precisamos fazer. A gente precisa fazer uma transformação moral. A gente precisa ter novos atos, novos pensamentos. Lembra do orai e vigiai, né? A gente precisa vigiar os nossos pensamentos. E quando a gente consegue fazer isso, porque tudo isso é um exercício, né? É um exercício. Cada vez que a gente pensa alguma coisa, a gente tem que levar isso para a consciência, ver o que a gente está pensando e tudo mais. Não é tão simples assim, né? Mas é um processo que a gente precisa ir educando nós mesmos para conseguirmos fazer. E aí a gente vai passar por uma transformação moral, ou seja, tratar as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos que fôssemos tratados, né? Fazer ao outro que gostaríamos que fizessem conosco. Então, tudo isso é uma reforma moral. Mas a gente precisa de mais que isso, né? A reforma moral, né, ela é algo que ela deveria ser ensinada para nós desde quando nós somos pequenos, né? De fazer uma coisa errada, reconhecer o nosso erro, né? Saber perdoar, saber agradecer. Então, tudo isso é a nossa moral. No entanto, a gente tarda tanto para aprender esse tipo de atitude, né? Mas que bom que muitos de nós conseguimos aprender e aplicar, né? Então, a reforma íntima, ela é um processo para a gente olhar para nós mesmos e mudarmos de dentro para fora, né? A gente sempre espera a mudança do outro, a gente sempre justifica um ato nosso com alguma coisa externa. Ah, não, porque não tinha tal coisa, porque fulano não trouxe, porque fulano não fez, porque fulano falou, né? Tá, e você, e a sua parte, né? O que nós estamos fazendo por nós, do que veio de dentro de nós, né? Então, a reforma íntima, ela é também se autocuidar, né? Cuidar da transformação dos nossos pensamentos, das nossas ações, praticar bons hábitos, né? Para que nós possamos nos melhorar e evoluir, que seja pouco a pouco. Isso não é da noite para o dia, infelizmente. Por quê? Porque o nosso corpo também precisa de treinamento, porque nós precisamos treinar a nossa mente para pensarmos assim, para sermos assim, para agirmos assim, né? Então, não é construir algo novo, mas é reformar alguma coisa nossa que precisa desse aprimoramento, dessa reforma. Eu aqui, uma vez, costumei dizer para o pessoal que está aprendendo comigo que todos nós temos um muro, né? Vamos imaginar que nós somos um muro. E, de repente, a gente começa a ver que tem uma rachadurazinha, que tem um buraquinho. Só que a gente não é expert no pedreiro, né? A gente não manja todos os paranauê do pedreiro, porque não é essa nossa função. Aí, a gente vai lá, o que a gente faz? A gente compra qualquer massinha, às vezes a gente põe um chiclete no buraco. Tá pouco chiclete, gente, tá tudo certo, mas daí, com o tempo, o chiclete cai, né? Não era bem essa massa que precisava. Então, a gente precisa reformar as coisas que não estão bem e reformar bem, né? Então, a reforma íntima é isso, né? É uma reforma mesmo. Se a gente for pensar, é uma reforma, tá? Então, a gente vai modificar alguma coisa que não estava legal, né? Então, na pergunta 919, que Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, ele responde: conhece-te a ti mesmo, dita por Sócrates. E daí ele volta a perguntar, né? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo.
Qual o meio de consegui-lo? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz. Como é que eu consigo mudar alguma coisa dentro de mim se eu não sei? Eu vi outro dia uma entrevista que uma pessoa falou assim: ai, agora que eu tenho um filho pequeno, ele me perguntou, ele falou que ele estava triste, e daí ele perguntou para mim, papai, como é que eu faço para não ficar triste? E o pai na hora bugou, fez puf no cérebro, né? Falou, gente do céu, eu não sei responder isso para uma criança. Eu não sei nem quando eu tô triste o que fazer, imagina como é que eu vou responder para o meu filho, né? E daí ele começou a falar que essa coisa, né, da inteligência emocional, a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, né? E ele falou, eu sou um analfabeto emocional, porque eu não sei lidar com os meus sentimentos, então eu também não sei explicar como outras pessoas têm que lidar. E olha só, a gente deveria saber, né, lidar com amor, lidar com a alegria, lidar com a tristeza, né? Mas nós não sabemos. Ninguém chegou para a gente e explicou como é isso. A gente sente e vê qual é a nossa reação. E tantas vezes a nossa reação é diferente para uma situação ou para outra, né? Às vezes acontece alguma coisa com a gente perde alguma coisa. Algumas vezes a gente vai se revoltar, algumas vezes a gente não vai estar nem aí para se perdeu, algumas vezes a gente vai ficar com raiva, algumas vezes a gente vai dar risada. Então, a mesma situação pode se repetir e dependendo de como eu estou ou da importância que eu dou, aquilo se modifica. Então, qual o meio de consegui-lo? Na pergunta 919, os espíritos respondem o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Isso foi dito por Santo Agostinho, tá? E essa é a parte que a gente vai falar da pergunta 919 de Santo Agostinho. Então, o que acontece? O exercício que ele fazia era, antes de dormir, analisar todo o seu dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu fiz que não deveria ter feito? O que eu falei que falei de uma forma que poderia ser melhor? Né? Então, ele traz isso para a consciência e analisa o que ele fez. Vocês já fizeram isso alguma vez? Vocês já pararam para pensar no que vocês já fizeram de bom, de ruim? O que, podia ser bom eu fazer isso amanhã também, porque foi bom. Ou, nossa, não posso repetir isso. Fulano deve ter ficado chateado comigo, né? Ou então, alguma coisa está me incomodando porque falaram tal coisa, ou porque ouvi tal coisa. Então, isso é fazer uma autoanálise. Não é a visão do outro, é a nossa visão sobre nós mesmos. E não é colocar a cabeça no travesseiro e analisar o outro. É analisar a nós mesmos, as minhas atitudes, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Se a gente pensar que nós viemos para cá para evoluir e que a gente ainda tem outras vidas, outras oportunidades para vir, o que eu deveria pensar? Eu deveria pensar em preciso melhorar-me o máximo possível nesta vida e não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Não deixar para uma próxima vida o que eu posso melhorar agora. O que é o oposto do que muita gente pensa.
vou viver agora, vamos lá, vamos fazer tudo que tem direito, vamos errar, vamos, né, estourar a boca do balão. E amanhã é outro dia, amanhã a gente vê o que a gente vai fazer, qualquer coisa a gente faz na outra vida, tá tudo certo, né? E daí a gente vai acumulando coisas que não precisava, não precisa, né? Muitas coisas, a maioria das dificuldades que a gente passa não são coisas dessa vida. Muita gente coloca a culpa na vida passada. Ah, tô passando por isso, que provavelmente na vida passada eu fui tal coisa, eu fiz tal coisa, né? Fui eu que joguei pedra na cruz. Então, assim, a gente já coloca a culpa na vida passada. Mas 90% das dificuldades e das coisas que a gente passa são coisas desta vida. Coisas que nós podemos modificar a nossa realidade, porque isso é fruto do que nós estamos fazendo, de coisas que nós estamos gerando para nós mesmos aqui e agora. Então, o que nós precisamos fazer, sabendo, mesmo sabendo das próximas existências, não é chutar o balde e fazer o que der na telha, é fazer o que é certo, né? É fazer o que é certo. E daí, ele ainda fala o seguinte: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha que importante isso, né? Se a gente roga para Deus, falando, olha, eu sei o que eu fiz, eu não quero repetir esse erro, né? Deus está com a gente o tempo todo. Ele é o nosso Pai, Ele está nos ouvindo. E quando nós rogamos a Ele tem uma atenção especial para o que a gente está pedindo, né? O que a gente faz na maioria das vezes? A gente vai rogar para Deus quando a gente está desesperado, né? Tem aquela pessoa que sempre reza para pedir, e tem aquela pessoa que vai rogar para Deus quando está desesperado, quando já está ali no fundo do poço. Deus vai ouvir? Claro que vai ouvir, Ele é Pai. Mas a gente não precisa chegar nesse lugar. A gente não precisa chegar no fundo do poço para rogar para Deus. Então, quando a gente vai rezar ou conversar com Deus, conversar com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor, com o nome que a gente der, né? A gente vai falar para ele: eu estou fazendo certo? Eu acho que isso está errado. Me ajuda a fazer certo amanhã, né? E daí, Santo Agostinho ainda fala: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-os, né, sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Não é mais fácil a gente sempre olhar para o vizinho e olhar para o outro? Então vamos fingir que eu sou o outro e daí eu vou falar: se fosse meu amigo, eu ia achar que tá errado. Se fosse ele, o que eu faria? Eu faria isso e isso. Então vamos tentar olhar de fora, já que é mais fácil a gente olhar para o outro do que olhar para a gente, né? É mais fácil eu julgar o outro do que me julgar. Porque daí não sou eu, tá tudo certo. Então vou lá, eu coloco a Tatiana ali na frente, fingindo que é a Patrícia, minha irmã, que a gente é casa igual. Se fosse a minha irmã, tava errado. Como sou eu, não, mas se fosse ela, tava errado, né? Então, porque eu sou mais legal, então, né? Ela não é tanto. Então, mentira, gente. Então, o que eu vou fazer? Se fosse minha irmã, tá errado, então, se eu tô fazendo, também tá errado.
É o mesmo princípio para quando a gente quer se ajudar, né. Quando a gente está muito mal, eu faço isso muitas vezes. Quando a gente está mal, a gente está triste, tal, 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 eu falo: "Meu, se fosse uma amiga minha, eu estaria ali falando: "Você não pode ficar assim, você tem tais pessoas que te amam, você". A gente não é bom nessas coisas? Todo mundo é bom. Todo mundo é bom para falar para os amigos como tem que ser: "Sai dessa, né, vem aqui, eu te dou a mão e não sei o quê, nã-nã-nã". Quando é a gente não se escuta, né. E daí a gente vai pegar a força da onde? Se naquele momento não tem ninguém ali para dar aquela chamada, aquele tapa na nossa cara e tal, e falar, né. Eh, a gente vai pegar essa força como se fosse aquele amigo. Se fosse aquele amigo, você iria falar isso. Então imagina que aquele amigo está te falando isso, mas não é um amigo, é você mesmo falando para você. É você mesmo afirmando que você tem essa força, que você tem esse merecimento. Olha só que muito mais forte é isso. Quando nós, agora a palavra do momento é empoderamento, quando nós nos empoderamos, pode mudar o nome, gente, tem gente que não gosta, mas eu acho legal, acho bonitinho. É da moda, gente, pega essa. Então, quando você se empodera, né, quando você se engrandece, vai, para quem não gosta da palavra, quando você se engrandece, né, você pega essa força para você. Então, você está dando força para você mesmo. Olha só, isso é muito melhor. Por que que a gente tem esse poder? Porque Deus deu todas as ferramentas para que nós pudéssemos nos auxiliar, ficarmos bem aqui na Terra. Todos nós temos as mesmas ferramentas. Quando eu digo ferramentas, são as ferramentas mentais, né? Todos nós temos as mesmas capacidades e as mesmas possibilidades. No entanto, nem todos nós sabemos utilizar as ferramentas. Às vezes isso está tão escondido na gente que a gente não consegue nem achar a ferramenta. Fala, puxei essa, não, acho que não é. Puxei essa, putz, não é também. E a gente vai jogando fora as ferramentas e a gente não acha aquela que a gente queria. Mas nós temos todas as ferramentas dentro de nós. E uma hora a gente vai achar, se a gente quiser. Esse também é um porém. Se nós quisermos, nós encontramos todas as ferramentas dentro de nós, né? E Santo Agostinho ainda diz mais. Ele diz o seguinte: perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Essa parte a gente já fica com aquele medinho ali, né, gente? Já travou tudo aqui, a gente já, opa, e agora o que que eu faço? Quando a gente pensa, vamos entrar no mundo dos espíritos, aí a gente começa a estudar e a gente fala, gente, eles podem ler nosso pensamento. Aí já começa a dar aquele desespero, você fala, gente, não, pera, não posso, não posso. Então, Santo Agostinho faz a gente ter essa reflexão. Nessa hora a gente já tá ali, ó, que, né? Meu Deus do céu. Mas se eu pensar tal coisa, eles vão estar ali ouvindo o que eu tô pensando, né? Não vou poder pensar nisso. E daí acontece que quando a gente chega lá, a gente não tem o controle ali do que a gente vai pensar. E aí o que que vem primeiro? O que que eu errei? Qual foi a coisa que eu fiz errada, né? Qual foi aquele pi que eu fiz, né? E daí você fala, gente do céu, por mais que eu tente esconder isso, eu não vou conseguir, eu não consigo. Então todas as suas ações, elas vão te dar vergonha em algum momento, né? E aí tem uma outra coisa que eu coloco. A gente comete muitos erros aqui, né? Nós não somos perfeitos, por isso nós estamos aqui na Terra,
né? Num planeta de provas e expiações, nós viemos nesse momento das provas e das expiações, né? Exatamente para conseguir crescer, conseguir evoluir. Então, quando nós estamos aqui, nós vamos cometer erros. A partir do momento em que a gente sabe que aquilo é um erro e que a gente se arrepende, mas se arrepende de coração e faz um trabalho interno em nós e se modifica e modifica os nossos pensamentos e as nossas atitudes, isso não precisa mais ser um motivo de vergonha. A gente superou tudo isso. Todos nós temos um passado. Todos nós sabemos o que nós fizemos, o que nós pensamos. A gente não precisa de ninguém para apontar o dedo. E ninguém vai apontar o dedo para nós. A gente tem medo que alguém faça isso. A gente tem muito medo que alguém faça. Mas se nós já estivermos modificados, arrependidos de coração, isso não precisa ser um medo quando nós chegarmos no plano espiritual. Então, isso me traz também esse tipo de reflexão. Tem gente que morre de medo, né? A gente não precisa ter medo a partir do momento que nós já aprendemos. Nós não repetimos os nossos erros, nós nos arrependemos de coração. Então, tudo isso é o aprendizado da nossa reforma íntima. Então, se a gente já está começando a fazer isso, a gente está começando a fazer a nossa reforminha. Talvez a gente esteja ali naquele período de lixar a parede, para depois a gente passar a massinha. A gente ainda está pesquisando qual que é a massa melhor. Bom, talvez você já esteja num estágio mais avançado que eu. Eu acho que ainda estou na lixa. Estou ali, dando uma polida, vendo ali onde é que tá os buraquinhos, as rachaduras, né? Algumas eu tinha colocado no chiclete, algumas tinham me ensinado que dava para tapar ali com pasta de dente. Quem nunca fez isso, de tapar um buraquinho na parede com a pasta de dente? Eu já fiz na parede mesmo, e na minha parede interna também já devo ter colocado uma pá de pasta de dente. Mas a pasta de dente também vai sair na hora que a gente der aquela lixadinha, né? E aí a gente vai ter aquele buraquinho ali que a gente vai ter que voltar a tapar, né? E aí a gente continua ali naquela reflexão de Santo Agostinho que fala: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. Olha, contra Deus. Depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Minha gente, é forte isso aí, né? Não? Olha só, às vezes a gente faz coisas contra o próximo, mas a maioria das vezes, quando a gente faz algo contra, a gente está fazendo contra nós mesmos. E essa coisa de fazer contra só faz mal. Só faz mal. E faz mal para quem? Pro outro? Não, faz mal pra gente. Sabe por quê? Porque daí a gente tem que trabalhar um negócio, uma palavra que é mágica. Se chama perdão. Aí a gente tem que trabalhar esse negócio chamado perdão, que, velho, isso aí é caro. É caro, não tem preço. É tipo mega. Só gente que tem muito, muito, muito consegue. E não é dinheiro. É um dinheiro interno ali, sabe? Que tem que ter bastante. Sabe o que é esse dinheiro? É força de vontade da gente querer trabalhar com esse negócio chamado perdão, que é difícil. E daí, quando a gente consegue trabalhar com perdão, o primeiro perdão que a gente vai querer trabalhar é pedir perdão para as pessoas ali que a gente fez alguma coisa errada, né? E aí a gente começa a fazer aquele exercício de querer pedir perdão,
de trabalhar isso na gente, e isso é maravilhoso, é um processo maravilhoso que a gente precisa fazer mesmo, a gente precisa pedir perdão para as pessoas que a gente prejudicou, né? Para as pessoas que a gente desejou mal, para as pessoas que a gente fez alguma coisa, vai, que a gente fez alguma coisa. A gente precisa passar por essa parte do perdão, né? A gente também precisa passar pela parte do e se o outro alguém vier pedir perdão para mim por uma coisa que ele fez de ruim para mim, eu vou perdoar? Ah, Tati, aí já tá querendo muito. Você sabe o que ele fez pra mim? Você não sabe. Foi muito mais grave. Não estamos aqui para julgar um ao outro, né? Mas, se a gente está querendo o perdão do outro, a gente também tem que ser uma pessoa que perdoa. Aí aquela coisa que ele falou, ensinou a gente ali agora, faz uns minutinhos, de a gente ter que deitar, né, ali antes de dormir, pensando que a gente fez de bom, fez de ruim, blá, 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 entra tudo nesse rolo todo, entendeu? Aí a gente vai ter que aprender a perdoar a pessoa, as pessoas, às vezes no plural, né? Geralmente é plural, né? Tamo bem se a gente tá no singular. Tá bem se você tá no singular, tá de parabéns, né? Mas mesmo assim no singular vai ter que dar uma perdoada, gente, tem que dar uma perdoada. Aí, e é uma perdoada de coração, né? Aquela coisa de falar, tudo bem, eu perdoo, mas não quero mais olhar na cara. Então você não perdoou, desculpa. Desculpa ser sincera, mas isso não é perdão, né? Perdão é conseguir olhar na cara, é conseguir falar, não é ser melhor amigo, mas é conseguir encarar, conseguir, né? É superar tudo isso, né? As coisas não vão deixar de ter acontecido, já aconteceram, mas daqui para frente eu não sinto mais essa dor ou esse incômodo que eu senti. Bom, e qual é a parte que ele diz aqui? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, contra o vosso próximo e contra você mesmo. Aí é a parte de, e aí você tem que trabalhar o perdão contigo mesmo. Todas aquelas coisas que você fez, você se perdoa por ter feito? Ou que você pensou, ou que você julgou, ou que você deixou de fazer e deveria ter feito, né? Você se perdoa? Eu, sinceramente, vou falar para vocês, a parte mais difícil para mim é sempre esse auto-perdão, né? Porque como é mais fácil a gente julgar o que está fora, eu acho mais fácil também a gente fazer o que está fora, né? Perdoar o outro, ou pedir perdão para o outro, muitas vezes não é fácil, aliás, na maioria das vezes é bem difícil, mas o mais difícil é a gente fazer isso com a gente mesmo. Porque tem coisas que a gente não quer que ninguém saiba, nem a gente mesmo, tem coisas que a gente não fala nem pra gente. Começa a pensar, fala, opa, não quero mais pensar nisso daí não, né? Porque é uma coisa que a gente ainda não conseguiu encarar, que a gente ainda não conseguiu digerir, né? Que fez mal e ainda faz mal de pensar, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, e isso faz parte da reforma íntima. Faz parte do buraquinho que a gente vai ter que cavocar mais para depois colocar a massinha. É isso que a reforma íntima faz, né? Muitas vezes cavocar mais e dói cavocar mais, mas depois traz um alívio, depois que já tá mais bonitinho ali a nossa massinha, não o chiclete e nem a pasta de dente, a massinha certa, né? Direitinho, que é onde as coisas vão se encaixar. Então, ele ainda fala: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Ninguém pode fazer isso por nós. E nós não podemos fazer a mudança no outro. E nunca poderemos fazer a mudança no outro. Nós só podemos mudar a nós mesmos.
e ninguém pode fazer nada para nos mudar. A gente pode ter um caminho porque alguém falou alguma coisa, porque alguém ensinou alguma coisa. A gente pode ter um caminho, mas a nossa mudança se dá a partir de nós mesmos, né? E ainda tem: mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Ou seja, a gente muitas vezes não enxerga o nosso próprio erro, né? Aquele que gasta muito, às vezes, vai pensar: não, eu não gasto tanto, né? Aquele que faz o mal vai falar: não foi mal, não fiz assim, não. Na verdade, foi um malzinho, não foi um malzão, né? Foi uma coisinha. Tudo bem, não estava certo, mas, né? Não, foi quase nada, né? Não foi quase nada para quem está de fora, não foi quase nada para ele. Mas e para mim? Foi comigo, fui eu que senti, né? Então, esse tipo de coisas nós precisamos ver. É alguma coisa que eu censuraria no outro? Então eu não posso fazer. Então tá errado fazer. Se eu censuraria nele, então tá errado para mim. Porque é a análise que a gente tem que fazer antes de dormir, né? E eu já tô acabando aqui o tempo, né? A gente não vai dar tempo nem da gente conversar, porque aqui ainda tem um monte de coisa pra gente falar. Mas a essência da reforma íntima, ela é isso, é conseguirmos olhar para nós, entendermos quem somos, entender, não é o quem somos do que eu gosto, que eu não gosto, a profissão que eu quero, a profissão que eu não quero, isso também é importante, isso também é legal, mas é muito mais íntimo, é espiritualmente falando, é muito mais o que eu sinto, o que dói na minha alma e o que faz bem para minha alma, né? Então assim eu descubro o amor. Eu preciso descobrir o amor próprio para eu conseguir entender o que é o amor de verdade, para eu conseguir amar o meu próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. A ti mesmo vem primeiro. Então eu preciso me conhecer para conhecer o outro. Conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o princípio da reforma íntima. A gente precisa se conhecer para fazermos a nossa reforma moral, e a partir da nossa reforma moral, das nossas atitudes, de tratar o próximo melhor, a gente precisa tratar a nós mesmos melhores. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dar para vocês, para que a gente comece a olhar um pouco mais para nós mesmos e comece a fazer esse exercício pouco a pouco, mas que a gente comece já. Olha, lindo demais, né, Tati? Lindo demais. E aí você estava falando, né? E aí eu olho assim para o tempo ali, e me restam 3 minutinhos. Eu queria até passar para você, mas deixa eu só passar para uma mensagem final para os amigos que estão nos acompanhando. E aí você falou, né? Nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Você falou de empoderar. Você falou do perdão, do alto perdão, da massinha certa. Queremos o melhor para nós sempre, né, Tati? E acho que né? E aí você estava trazendo agora ali, só que daria para ampliar muito mais, mas eu deixo esse espaço para a sua mensagem final. Tatiana Benites. Bom, gente, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que vocês consigam colocar em prática. É muito fácil estar aqui, é muito fácil falar, é muito fácil ouvir, mas é muito difícil a gente colocar em prática. Então, se a gente conseguir colocar um pouquinho por dia, se a gente conseguir fazer um pouquinho desse exercício por dia,
de verificar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, a gente já começa a dar o nosso primeiro passo. E com esse primeiro passo, vem os seguintes, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Vamos tentar, gente, a partir de hoje? Esse é o caminhar, né, Tati? Esse é o nosso caminhar. Gratidão, gratidão, gratidão por ouvir, estar acompanhando, estar junto contigo, falando, trazendo, né, esse tema tão importante, né, que é a reforma íntima. Tati, gratidão, obrigado. E, olha, quem sabe, né, a gente consegue aí, muito em breve, estar contigo de novo aqui, até uma parte 2. Você falou, tem tanta coisa ali ainda para comentar, quem sabe a gente consegue fazer uma parte 2 aí. Gratidão, Tati. Obrigado, viu? Gratidão, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Na próxima semana estaremos juntos, né? Aqui na programação da Rede Palavra de Rádio, do YouTube Tatiana Benítez, com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.